Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um mistério fascinante e muitas vezes ignorado da Bíblia: os filhos de Moisés. Você conhece Moisés, o lendário líder que dividiu o Mar Vermelho e liderou os israelitas para fora do Egito. Mas você já se perguntou o que aconteceu com seus filhos, Gerson e Eliezer? Por que eles não estão sob os holofotes como os descendentes de Arão? Eles simplesmente desapareceram ou há mais na história deles? Neste vídeo vamos descobrir o legado oculto dos filhos de Moisés, explorando as pistas intrigantes da Bíblia sobre seus papéis e por que eles nunca chegaram à proeminência. A história deles contém lições surpreendentes sobre o propósito de Deus, o tempo e o poder de servir fielmente nos bastidores. Se você já se sentiu em segundo plano, não visto ou celebrado, este episódio é para você. Vamos revelar por que Gerson e Eliezer são mais importantes do que você pensa e por que suas vidas importam para nós hoje. Então, fique por aqui para descobrir razões surpreendentes pelas quais os filhos de Moisés não estavam sob os holofotes, como seu legado oculto ainda nos impacta hoje, e lições poderosas que vão inspirá-lo a abraçar seu papel único no plano de Deus. Não perca esta jornada reveladora em uma história raramente contada da Bíblia. Se você gosta de descobrir verdades ocultas e aprofundar seu entendimento da palavra de Deus, certifique-se de curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal e compartilhar com outros que amam explorar os segredos da Bíblia. Adoraríamos ouvir seus pensamentos, então deixe um comentário abaixo e vamos crescer juntos em sabedoria. Vamos mergulhar. A história dos filhos de Moisés, Gerson e Eliezer começa durante o tempo de Moisés em Midian, um período crucial na vida de Moisés, quando ele estava exilado do Egito após fugir por matar um capataz egípcio. Moisés encontrou refúgio em Midian, onde conheceu e se casou com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Êxodo 2:15-22. Foi durante esse tempo que Moisés e Zípora tiveram seus dois filhos, Gerson e Eliezer. A Bíblia nos apresenta Gerson pela primeira vez em Êxodo 2:22. Zípora deu à luz um filho e Moisés o chamou de Gerson, dizendo: "Sou estrangeiro em terra estrangeira." O nome Gerson vem da raiz hebraica gu, que significa peregrino ou estrangeiro. Esse nome reflete o profundo sentimento de deslocamento e alienação de Moisés durante seu tempo em Midian. Moisés, que havia crescido no palácio egípcio como filho adotivo da filha do faraó, passou de ser da realeza a ser um fugitivo em terra estrangeira, pastoreando ovelhas, longe da vida que conhecia. O nome Gerson captura esse sentimento de ser um estranho, lembrando-nos da jornada emocional e espiritual que Moisés estava vivenciando na época. O nascimento do segundo filho de Moisés, Eliezer, é mencionado mais tarde em Êxodo 18:3-4. Um filho foi chamado de Gerson, pois Moisés disse: "Sou estrangeiro em terra estrangeira." E o outro foi chamado de Eliezer, pois ele disse: "O Deus de meu pai foi meu auxílio e me livrou da espada do faraó." O nome Eliezer significa "Deus é meu auxílio", o que memorializa a proteção de Deus sobre Moisés quando ele fugiu do Egito. Esse nome serve como um testemunho da libertação de Deus, reforçando a ideia de que, apesar dos desafios que Moisés enfrentou, a mão de Deus estava com ele, guiando-o e protegendo-o em sua jornada. A ênfase na libertação de Deus não é apenas uma reflexão pessoal da gratidão de Moisés, mas também um lembrete poderoso da fidelidade de Deus ao seu povo. Os papéis de Gerson e Eliezer na jornada de Moisés foram diferentes daqueles de outras famílias bíblicas proeminentes, como os filhos de Arão. Os filhos de Moisés não herdaram papéis de liderança, nem desempenharam partes significativas nos eventos do Êxodo e além. Quando Deus chamou Moisés da sarça ardente em Êxodo 3, Gerson e Eliezer ainda eram jovens. Moisés, hesitante e sentindo-se indigno da tarefa monumental que Deus lhe estava atribuindo, foi acompanhado por sua família, incluindo sua esposa e filhos, em sua jornada inicial de volta ao Egito. Êxodo 4:20 destaca esse momento. Então Moisés pegou sua esposa e filhos, colocou-os em um jumento e partiu de volta para o Egito. E ele pegou a vara de Deus em sua mão. Esse versículo significa que a família de Moisés fazia parte do início de sua missão. Apesar de sua proximidade com um dos momentos mais definidores da história bíblica, a participação de Gerson e Eliezer permaneceu em grande parte não registrada na narrativa subsequente. Sua presença
destaca o lado pessoal da vida de Moisés, equilibrando sua missão divina com suas responsabilidades como marido e pai. Um momento crucial envolvendo a família de Moisés ocorre em Êxodo 4, 24 e 26. Em uma pousada no caminho, o Senhor encontrou Moisés e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de sílex, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés com ele, dizendo: "Você é realmente um noivo de sangue para mim." Então o Senhor o deixou em paz. Esse evento dramático, provavelmente envolvendo Gerson, enfatiza a importância da aliança da circuncisão que Deus havia estabelecido com Abraão. Gênesis 17, 10, 14. A circuncisão era um sinal de ser separado como povo de Deus, e a negligência de Moisés com esse ato de aliança quase levou à sua morte. A ação rápida de Zípora para circuncidar seu filho não apenas salvou Moisés, mas também restabeleceu o alinhamento da família com os mandamentos de Deus. Esse incidente sublinha o princípio bíblico mais amplo de que até mesmo aqueles escolhidos por Deus, como Moisés, devem aderir à sua aliança ou leis. Ele também destaca o papel crítico da família de Moisés em apoiar sua missão divina, mesmo de maneiras que não são sempre visíveis ou reconhecidas. Então, por que Gerson e Eliezer desapareceram no segundo plano, apesar de seu envolvimento nas fases iniciais da jornada de Moisés? Gerson e Eliezer não continuam a desempenhar papéis proeminentes na história que se desenrola. Vários fatores podem explicar sua obscuridade relativa. Número 1. Foco na linhagem de Arão. Deus designou Arão e seus descendentes como os sacerdotes de Israel, um papel significativo que exigia grande responsabilidade e visibilidade. Êxodo 28, 1, 23. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, estavam diretamente envolvidos nas funções sacerdotais e no sistema sacrificial que era central à adoração israelita. Esse foco na família de Arão pode ter intencionalmente limitado a visibilidade dos filhos de Moisés para evitar qualquer confusão sobre a liderança espiritual. Número 2. A ênfase no papel único de Moisés. O papel de Moisés como profeta, líder e mediador entre Deus e os israelitas era único e inigualável. Seu chamado não se estendia automaticamente a seus filhos. Deuteronômio 34, 10, 12 afirma: "Desde então, nenhum profeta se levantou em Israel como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer no Egito, ao faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou o poder poderoso ou realizou os feitos terríveis que Moisés fez à vista de todo o Israel." Esse trecho sublinha que a liderança de Moisés era distintiva e seus filhos não estavam posicionados para herdar seus papéis proféticos ou de liderança. Número 3. Possibilidade de retorno a Midian. Existe a possibilidade, sugerida por algumas tradições, de que Gerson e Eliezer possam ter retornado a Midian com Zípora durante a jornada do Êxodo. Êxodo 18, 5, 6 fala de Jetro, sogro de Moisés, trazendo Zípora e os filhos de volta para encontrar Moisés no Monte Sinai. Esse trecho sugere que a família de Moisés pode não ter estado consistentemente presente durante os eventos dramáticos no Egito e no deserto. Esse reencontro indica uma possível separação, o que pode explicar sua presença limitada durante momentos significativos da jornada de Israel. Embora os papéis de Gerson e Eliezer não sejam proeminentes na história do Êxodo, 1 Crônicas 23, 14 e 17 fornece uma breve genealogia que mostra que seus descendentes continuaram a servir em Israel. Os filhos de Moisés, o homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Os descendentes de Gerson, Subael foi o primeiro. Os descendentes de Eliezer, Reabias foi o primeiro. Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias eram muito numerosos. Os descendentes de Gerson e Eliezer foram contados entre os levitas, a tribo escolhida por Deus para ajudar no cuidado e serviço do tabernáculo e, mais tarde, do templo. Enquanto os descendentes de Arão foram designados como sacerdotes, a linhagem levítica mais ampla foi encarregada de vários papéis de apoio, incluindo a manutenção do santuário, a guarda do templo e a assistência aos sacerdotes. Essa distinção é delineada em Números 3, 5, 9. O Senhor disse a Moisés: "Traga a tribo de Levi e apresente-os a Arão, o sacerdote, para assisti-lo. Eles devem realizar deveres para ele e para toda a comunidade no tabernáculo.
tabernáculo, fazendo o trabalho do tabernáculo. Eles devem cuidar de todos os móveis do tabernáculo, cumprindo as obrigações dos israelitas ao fazer o trabalho do tabernáculo. Embora os descendentes de Gerson e Eliezer fizessem parte desse serviço levítico mais amplo, os detalhes específicos de seus papéis não são elaborados, indicando que suas funções não eram tão celebradas ou de alto perfil quanto os deveres sacerdotais. O papel da linhagem de Gerson. A linhagem de Gerson é especificamente mencionada em 1 Crônicas 23:16, onde Subael, às vezes soletrado Shibuel, é nomeado como o primeiro dos descendentes de Gerson. Subael aparece mais tarde em 1 Crônicas 24:20, onde é mencionado entre os líderes dos levitas. A presença de Subael entre os levitas indica que ele tinha um papel de liderança, embora não fosse equivalente ao sacerdócio dos descendentes de Arão. Esse reconhecimento sutil, mas significativo, reflete que a linhagem de Gerson continuou a servir fielmente dentro da estrutura levítica, contribuindo para a adoração e organização de Israel. O papel da linhagem de Eliezer. A linhagem de Eliezer é mencionada como tendo muitos descendentes, particularmente através de Reabias, conforme destacado em 1 Crônicas 23:17. A menção específica de que os filhos de Reabias eram muito numerosos indica que a linhagem de Eliezer cresceu substancialmente e tinha uma presença notável entre os levitas. A ênfase em seus números sugere que eles eram uma família florescente dentro da tribo, mesmo que não ocupassem títulos proeminentes. A importância dos descendentes de Reabias também pode ser vista na maneira como as crônicas enfatizam sua proliferação, contrastando com muitas outras linhagens que diminuíram ao longo do tempo, refletindo uma bênção de fertilidade sobre a família de Eliezer, reminiscente da promessa de Deus de aumentar e abençoar seu povo. Gênesis 22:17. Certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu e como a areia na praia. Embora não tenham alcançado o status de sumo sacerdote, os numerosos descendentes de Reabias continuaram a servir em papéis de apoio e possivelmente administrativos dentro dos deveres levíticos, contribuindo para a estabilidade e continuidade das práticas de adoração da comunidade. A comparação entre os descendentes de Arão e os de Moisés destaca uma distinção deliberada feita por Deus. A linhagem de Arão foi especificamente escolhida para o sacerdócio, uma posição de liderança espiritual e visibilidade que vinha com grande responsabilidade e privilégio. Em contraste, os descendentes de Moisés foram integrados ao serviço levítico mais amplo, sem reconhecimento especial. Essa distinção é ainda mais sublinhada em 1 Crônicas 24, onde os filhos de Arão são detalhados com cursos sacerdotais específicos, responsabilidades e honras, enquanto os filhos de Moisés são apenas brevemente mencionados. 1 Crônicas 24:1-2 afirma: essas foram as divisões dos descendentes de Arão. Os filhos de Arão eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Essa delineação clara estabelece os filhos de Arão como figuras centrais nas funções sacerdotais, reforçando a ideia de que os chamados de Deus são distintos e nem sempre alinhados com as expectativas humanas de herança e proeminência. Embora Gerson e Eliezer possam não ter sido figuras proeminentes em seu tempo, suas vidas e o legado de seus descendentes ainda têm um valor significativo para nós hoje. Sua história serve como um lembrete poderoso de que o propósito e o tempo de Deus muitas vezes operam de maneiras que transcendem o reconhecimento e as expectativas humanas. Aqui estão algumas lições-chave que podemos aprender com suas vidas. As vidas de Gerson e Eliezer nos ensinam que nem todos são chamados para estar sob os holofotes, e isso está perfeitamente alinhado com o design de Deus. Embora os filhos de Moisés não tenham alcançado a fama ou o reconhecimento que seu pai alcançou, sua existência ainda foi uma parte integral do plano de Deus em desenvolvimento. Sua história destaca que o propósito de Deus para cada um de nós é único e que nossas vidas têm significado mesmo quando não estamos na frente. Eclesiastes 3:1 encapsula lindamente essa verdade. Há um tempo para tudo e uma estação para toda atividade debaixo do céu. Esse versículo nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não se alinha com nossos próprios desejos ou expectativas.
As vidas de Gerson e Eliezer foram significativas no tempo e nos papéis que Deus designou para eles, mesmo que suas contribuições não fossem proeminentemente exibidas na narrativa bíblica. Da mesma forma, Romanos 8:28 nos assegura que Deus opera todas as coisas para o bem, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Assim como Deus entrelaçou Gerson e Eliezer no tecido da história de Israel em um papel de apoio, Ele continua a entrelaçar nossas vidas em seu propósito maior, muitas vezes de maneiras que podemos não entender completamente. A falta de reconhecimento visível não diminui o valor de nossas contribuições quando fazem parte do plano divino de Deus. Embora Gerson e Eliezer não fossem famosos, seus descendentes continuaram a servir a Deus dentro da tribo levítica. Esse legado nos ensina que o impacto de nossa fidelidade muitas vezes se estende muito além de nossas circunstâncias imediatas. Podemos não ver os efeitos completos de nossa obediência em nossa vida, mas as sementes que plantamos podem dar frutos por gerações. Salmo 112:1-2 destaca o legado duradouro dos justos. Bem-aventurados os que temem ao Senhor, que têm grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos retos será abençoada. Esse texto enfatiza que aqueles que temem e obedecem a Deus deixam um legado duradouro que abençoa gerações futuras. Gerson e Eliezer, embora não estivessem sob os holofotes, faziam parte do serviço levítico, contribuindo para o tecido espiritual de Israel. Sua história nos lembra que nossa fidelidade pode influenciar aqueles que vêm depois de nós, mesmo que nunca recebamos reconhecimento. Hebreus 6:10 também fala sobre o reconhecimento de Deus de nosso serviço. Deus não é injusto para esquecer seu trabalho e o amor que vocês mostraram a Ele ao ajudar seu povo e continuar a ajudá-los. Essa garantia sublinha que Deus vê e valoriza cada ato de serviço, quer seja visto por outros ou não. A vida de Moisés exemplifica que o chamado de Deus importa mais do que o reconhecimento humano. Apesar de suas grandes realizações, Moisés enfrentou desafios imensos, dúvidas e momentos de obscuridade. Da mesma forma, seus filhos não chegaram à fama, mas suas vidas nos lembram que a verdadeira importância reside não no status, mas em nossa obediência a Deus. Filipenses 2:3-4 fornece um lembrete poderoso sobre o valor da humildade e do serviço. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não só de seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. A história de Gerson e Eliezer é um testemunho desse princípio. Suas vidas não foram marcadas por ambição egoísta ou busca por proeminência. Em vez disso, eles cumpriram seus papéis quieta e fielmente. Essa humildade serve como um exemplo para nós nos concentrarmos em servir a Deus e aos outros, em vez de buscar reconhecimento. Além disso, 1 Samuel 16:7 revela a perspectiva de Deus sobre o que realmente importa. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo destaca que Deus valoriza nossa devoção e obediência interna muito mais do que realizações ou posições externas. Gerson e Eliezer, embora não celebrados, faziam parte do povo escolhido de Deus e desempenharam seu papel na grande narrativa da história de Israel. Sua história nos ensina que a avaliação de Deus sobre nossas vidas se baseia em nossa fidelidade, não em nossa fama. Muitas pessoas hoje lutam com a sensação de não serem notadas ou importantes, especialmente quando não estão em posições visíveis. A história de Gerson e Eliezer nos encoraja a encontrar propósito nos papéis que Deus nos designou, sabendo que cada ato de serviço, por menor que seja, é significativo aos seus olhos. Assim como os filhos de Moisés serviram sem amplo reconhecimento, também podemos ser chamados a servir de maneiras que não são imediatamente vistas ou celebradas. Confiar no plano maior de Deus nos ajuda a encontrar contentamento e realização, mesmo quando nossas contribuições parecem pequenas. O exemplo de Gerson e Eliezer nos desafia a priorizar a obediência ao chamado de Deus sobre a busca por ambição pessoal. Em um mundo que muitas vezes glorifica o status e a visibilidade, suas vidas nos lembram que a verdadeira realização vem do alinhamento com a vontade de Deus. Em conclusão,
onde os filhos de Moisés desapareceram e eles são importantes. Embora sua história possa parecer oculta nas páginas das Escrituras, ela serve como um lembrete de que os propósitos de Deus nem sempre se tratam de ser visto. O legado de Gerson e Eliezer é sutil, mas fala da fidelidade de Deus e da importância de viver em obediência ao seu chamado. Sua ausência na narrativa bíblica não é uma marca de insignificância, mas um testemunho dos planos únicos de Deus para cada uma de suas pessoas, quer estejam sob os holofotes ou nos bastidores. Cada pessoa tem um papel no maior plano de Deus. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos continuar a descobrir mais joias escondidas da Bíblia junto. Deus os abençoe e vejo vocês na próxima.